Bom dia, meus queridos alunos da Escola CS. Hoje a tia Eliane está trazendo mais um vídeo aula que está contemplado aí na disciplina de português, onde a gente está trabalhando hoje no eixo temático a produção. Ou seja, estamos trabalhando hoje a produção textual. É o que nós vamos estar apresentando hoje no nosso vídeo aula, certo? Então, desde já, a tia Eliane, quer mostrar aqui a vocês, através do slide, o contexto sobre a produção textual que nós vamos estar trabalhando hoje. Vou estar dando dicas para vocês de alguns textos que vai servir de base para vocês estar fazendo aí a produçãozinha de vocês em casa, certo? Então, vamos lá para a nossa competência e habilidade desta aula. Então, essa aula tem como competência e habilidade organizar o pensamento de forma lógica e ordenada, a fim de poder expressá-lo por meio da linguagem verbal escrita, no qual vocês vão estar expressando o quê? Através da linguagem verbal escrita. Saber argumentar para defender o seu próprio ponto de vista por meio da linguagem verbal escrita. Então, essa é a nossa competência e habilidade na aula de hoje. Então, hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui no slide, fazendo essa perguntinha. Como começar a fazer as nossas produções textuais? Então, para iniciar a produção de texto, deverá ter. O que ela deverá contemplar aí na produção textual de vocês? Vocês, primeiramente, têm que entender o tema e o propósito comunicativo. Como assim, professora? Como é que nós vamos estar entendendo o tema? Com certeza, geralmente os professores, que trabalha produção textual, a parte da gramática, ortografia, o eixo na língua portuguesa, ela sempre contempla algo ao aluno. Então, ela tem o objetivo de estar contemplando sempre alguma informação ao aluno, para que ele possa ter esse conhecimento. Então, para vocês, estar fazendo uma produção textual também não é diferente. Você, primeiramente, ao fazer uma redação, uma produção textual, vocês têm que entender o tema a qual vocês vão descrever a produção textual de vocês, ou seja, vão argumentar ideias. Mas para isso, vocês primeiramente têm que ter um conhecimento prévio sobre aquele determinado conteúdo ou assunto ou tema, para que vocês aí estejam abordando na produção textual e que seja uma produção satisfatória tanto a vocês quanto para o professor que irá receber a redação. Então, primeiramente também, vocês precisam estar conhecendo os tipos de texto. Essa aula nós já estudamos. Eu já expliquei para vocês em algumas aulas de produção que existe 5 tipos de textos. Esses tipos de textos são os textos narrativos, os textos argumentativos, os textos dissertativos, os expositivos e o injuntivo, que também já levei exemplos de texto desses tipos, certo? Para vocês estar analisando, observando, e associando o tipo de texto. Então, não esqueça que o tipo de texto é diferente de gênero textual. O gênero textual é uma comunicação que está sempre mostrando a vocês, que a comunicação pode ser através de quê? Conto, de uma fábula, notícia, vamos dizer, artigo de opinião, são gênero textual. Os tipos são o que eu acabei de falar para vocês. São 5. E você já tem esse conhecimento. Agora também aqui está mostrando que para começar a fazer uma produção textual, vocês também devem escrever com coerência e coesão. Coerência e coesão também está sempre ligado aos textos, porque ele passa uma linguagem,
que vai sempre estar ali auxiliando o aluno a fazer o quê? Uma ligação, uma conexão, um sentido ao seu texto na hora de escrever. Então aí vai contemplar a coerência e a coesão. Em todos os textos, nas produções, contempla a coerência e a coesão. E também nós temos que dominar o código escrito da língua portuguesa. O código, que código é esse, professora? O código está voltado a tanto teu domínio na linguagem oral quanto na linguagem verbal, certo? Então, esse aí, slide, está mostrando esses exemplos aí para vocês. Então, você viu que os textos podem ser verbais ou não verbais. No entanto, será que todo conjunto de palavras pode ser definido como um texto? Será se todo conjunto de palavras, verbais ou não verbais, pode estar definido como um texto? Então, a gente precisa saber, né, que realmente os textos podem ser verbais ou não verbais. E vai ter um conjunto de palavras que pode estar definindo o texto, sim, que isso se chama compreensão ou interpretação. A partir do momento que vocês devem compreender e produzir texto, garante a participação mais efetiva na sociedade a que pertencemos. Em nosso meio social, a comunicação se manifesta por meio de textos. Assim, para produzir é necessário mais que uma sequência qualquer de palavras. É imprescindível que seja atribuído um sentido a essa sequência. Ou seja, texto é a unidade de sentido dotada de textualidade. Então, vocês podem muito bem estar definindo um texto através de uma linguagem, de um texto verbal ou não verbal. O que vai estar dando sentido aí é a compreensão de vocês, certo? Então, aqui também nesse slide, como exemplo, aí tem uma figura, né? Aí do lado, que está exemplificando essa figurinha aqui, ó, para vocês, tá? Dando uma olhada, que é podemos dizer aqui que é um texto de linguagem o quê? Não verbal, mas que vai estar contemplando aí uma imagem que vai estar associando vocês a compreender algo sobre essa imagem. Então, é a compreensão de sentido de um texto se faz possível a partir da textualidade que ele apresenta, ou seja, a partir de um conjunto de propriedades e articulações que confere esse efeito de unidade a uma sequência de palavras. Então, a gente pode sim estar definindo um texto através de textos verbais e não verbais, certo? Então, eu trago para a nossa aula de produção hoje, que vocês vão estar fazendo, que é redação. O tema da redação que eu vou estar mostrando aqui para vocês que vocês possam estar pegando como base esse texto aqui, que eu vou estar dando aqui auxílio e mostrando como esse texto aqui contempla, né, o estudo de compreensão referente a vocês, para estar dando um embasamento teórico na hora da produção de vocês. Então, o tema da redação de hoje, que eu estou trazendo aqui, é coronavírus e emergência na saúde global. Sabemos, né, gente, que esse tema de coronavírus está bem frequente, então é o que está mais voltado ao nosso cotidiano. Sempre é bom trazer algo para o aluno, para que eles possam estar servindo como exemplo, como base, textos, né, que está favorecendo algo sobre o conhecimento dele atual, ou seja, temas da atualidade que possam estar servindo como base para que vocês tenham uma reflexão e a compreensão e desenvolvam uma produção mais produtiva. Então, o tema de hoje desse gênero, desse texto, que eu estou trazendo aqui como base para vocês estar fazendo a produção de vocês, é coronavírus e emergência na saúde global. Aqui eu estou mostrando a vocês alguns exemplos, né, desses textos. Então, aqui eu trouxe essa imagem, como eu acabei de falar, que uma imagem, né, um texto não verbal, pode também estar complementando e definindo um texto, através de quê? Da interpretação. Leia e interprete os textos abaixo
para redigir a produção textual que se pede. Então, vocês vão estar prestando atenção agora na leitura dos textos que nós iremos fazer. Certo? Então, primeiramente eu trago aqui o texto 1, que diz: coronavírus. O que é pandemia e por que a OMS ainda não declarou uma só no caso atual? Então, vamos ver o que esse texto está falando sobre esse título. Os primeiros casos do coronavírus foram confirmados aonde? Na China, cerca de um mês atrás, com a chegada do vírus a mais de 20 países. Médicos e cientistas estão preocupados diante da velocidade da disseminação da doença. Na quinta-feira, 30/1, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, declarou emergência de saúde pública de interesse internacional, o que oficialmente significa a ocorrência de um evento extraordinário que constitui um risco à saúde pública para os outros estados por meio da disseminação internacional de doença e potencialmente exige uma resposta internacional coordenada. Até o momento, no entanto, não foi declarado um surto global ou uma pandemia. Mas por quê? E qual é a chance que isso aconteça? Então, ele está dando nesse primeiro texto aqui exemplo, né, sobre o que eles estão falando que é pandemia e porque a OMS ainda não declarou uma no caso atual. O que é uma pandemia? O termo pandemia é usado para descrever situações em que uma doença infecciosa ameaça muitas pessoas de forma simultânea no mundo inteiro. Um exemplo recente é a da gripe suína, em 2009, a qual é atribuída a morte de centenas de milhares de pessoas, de acordo com a estimativa de especialistas. As pandemias acontecem em geral quando há um vírus novo capaz de infectar seres humanos com facilidade de ser transmitido por uma pessoa a outra de forma eficiente e continuada. O novo coronavírus, pelo que se sabe até agora, tem essas características. Assim, sem uma vacina contra o agente patogênico ou tratamento que possa prevenir a doença, contém a sua disseminação é crucial. Então, aqui ele está falando a respeito desse tema. Quando uma pandemia é declarada? De acordo com a descrição da OMS, das fases de uma pandemia, o novo coronavírus estaria a um passo de se tornar uma. Primeiro, porque ele está se espalhando entre os seres humanos e por já ter sido detectado em uma série de países vizinhos da China, além de outros países mais distantes. A pandemia aconteceria se houvesse o aparecimento de surtos localizados em diversas regiões do mundo ao mesmo tempo. Outro exemplo, né, que ele está dando aqui desse texto. Então, aqui no primeiro texto, vocês viram que eles dão exemplo de texto que contempla falar sobre o coronavírus, o que é pandemia, e sobre a OMS, que é referente à saúde. Agora, nesse texto 2, nós vamos estar vendo, né, também texto ligado a coronavírus. Ele está dando exemplo de outra forma de fazer uma produção textual referente ao mesmo tema. Texto 2. Da indústria de celulares à soja, os impactos do coronavírus na economia brasileira. Então, aqui vamos ver que vai falar sobre a economia brasileira. O surto de coronavírus já matou mais de 1,1 mil pessoas na China e infectou mais de 40 mil. Entanto, médicos e cientistas correm contra o tempo para entender melhor o vírus e buscar meios para controlar sua disseminação. Economistas tentam mensurar o impacto da doença no comércio global.
As primeiras projeções apontam uma desaceleração na economia chinesa. Tanto o banco, o BS, quanto o Itaú, por exemplo, revisaram a estimativa para o crescimento do país em 2020 de 6% para 5,4% e de 5,8%. Isso aí é uma respectivamente. É difícil, entretanto, prever o desdobramento dessa perda de fôlego sobre os parceiros comerciais na China, já que a situação atual não tem precedentes. Desde a epidemia de síndrome respiratória aguda grave SARS em 2003, que também afetou o país asiático, a participação chinesa no produto interno bruto, que é o PIB global saltou de 4% para 16%. Nesse intervalo, o país se tornou o principal destino das exportações brasileiras. Viu suas participações no valor total embarcado avançar mais de 4 vezes, de 7,1% em 2003 para 29% em 2009, de acordo com os dados do ministro da Economia. Assim, revisões para baixo no PIB chinês geralmente afetam o Brasil, mas esse não é a única razão. Além de importante comprador de commodities brasileiro, o país asiático também tem um papel relevante como fornecedor para a indústria local, especialmente a de produtos eletrônicos. Esses commodities está ligado que a mercadorias, tá, gente? Refere a petróleo, feijão também, referente à economia aqui, às mercadorias brasileiras. Então, aqui vocês estão vendo nesse texto que ele está dando exemplo de uma produção que está contemplando aí o título da indústria de celulares, a soja, os impactos do coronavírus na economia brasileira. Ou seja, o que foi esse impacto do coronavírus na economia brasileira. É um exemplo de texto para vocês. Outro texto que nós temos é soja, minério e carne, como título. Agora, eu vou estar mostrando aqui para vocês no slide, fazendo uma breve leitura para que vocês tenham a compreensão e façam a leitura aí na casa de vocês. Que vocês vão ter acesso ao slide, vocês possam estar aí fazendo a leitura completa em casa. Só vou dar o início aqui da leitura, senão o vídeo vai ficar muito grande. O lado da exportação, o principal impacto de curto prazo tem sido nos preços dos commodities vendidos pelo Brasil. Como eu falei, commodities se refere a mercadorias. As exportações da soja, do petróleo e do minério de ferro vêm acumulando queda desde que os primeiros casos da doença foram confirmados diante do temor de uma desaceleração da economia chinesa. A soja representa cerca de 30% de tudo que o Brasil exporta para a China, seguido de petróleo, que é 24%, e o de minério de ferro. Esse efeito sobre os preços pode ser temporário, diz Silvio Campos Neto, da Tendência Consultoria, a depender do período de duração do surto. Ou seja, que ele está mostrando também, um texto onde vai estar falando aí sobre soja, minério e carne. O que tudo isso tem afetado também a economia brasileira. É um texto que vai dar complemento ao texto 2, para vocês estar tendo como base na hora de produzir o texto de vocês. Agora, para finalizar a aula, eu estou trazendo aqui a atividade que vai estar disponível vocês a fazer as produções, ou seja, as redações. Vou dar uma lida na agenda. Com base em sua interpretação, a partir dos textos motivadores, redige uma dissertação argumentativa com no máximo 30 linhas, na modalidade padrão da língua portuguesa. O seguinte tema que você vai criar para produzir a sua dissertação é com base a esses textos.
Então, aqui está dizendo que vocês irão fazer uma dissertação argumentativa, que temos como base aí, ele diz 30 linhas no máximo, que é de acordo aí com o padrão da língua portuguesa. As nossas redações é feita de no máximo 30 linhas, mínimo 20 linhas. Vocês vão estar contemplando aí na produção de vocês. E o tema vai ser em cima, né? Vocês irão produzir em cima, né? Ou com base a esses textos que eu dei como exemplo, de acordo aí com a realidade de acontecimento que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo. Vocês podem ter como base esse título e fazer a produção textual de vocês. Então, desde já, a tia Eliane agradece, né, por estar disponibilizando aí o vídeo aula e vocês prestando atenção em casa. E a gente se encontra na próxima aula. Lembrando que eu quero, né, ter o retorno dessas produções quando nós voltarmos com as nossas aulas presenciais. No momento, vocês simplesmente vão estar me mandando por via WhatsApp. Então, até mais, meus amores. Um beijo.